O barulho de cascos sobre o cascalho anunciou a chegada de Johnny Dixon, o lendário cowboy. Shirley observou o homem descendo do cavalo com a confiança de quem já conquistara o mundo, ou, pelo menos, os rodeios do Texas. Ele era ainda mais impressionante ao vivo do que nas histórias que circulavam pela região. Com um olhar atento, ela apertou o casaco contra o peito, tentando ignorar o magnetismo que aquele homem emanava. O vento seco do Texas soprou sobre o rosto de Johnny Dixon, trazendo consigo o cheiro familiar do campo. Depois de tantos anos competindo como cowboy e colecionando títulos nos rodeios, ele estava ali, diante da casa onde havia passado sua infância. Contudo, agora a propriedade estava nas mãos de outra pessoa, Shirley Green, a filha do homem que reivindicava o rancho de sua família. Johnny ajustou o chapéu, o olhar endurecido, enquanto caminhava em direção à varanda. Quando Shirley apareceu, ele pôde ver que ela não era uma menina assustada, pois possuía fibra, com olhos intensos e um ar de determinação. "Posso saber o que o senhor faz aqui?" Shirley perguntou, a voz firme e controlada. "Estou aqui para pegar o que me pertence", respondeu Johnny sem rodeios. "Essas terras são minhas por direito e não tenho nenhuma intenção de deixá-las com você." Shirley o encarou surpresa e indignada. Ele era rude, direto, mas os traços fortes de seu rosto eram encantadores. O jeito que a olhava sem medo a fazia questionar sobre quem era. "Eu cresci aqui, Sr. Dixon. Isso aqui é minha casa, minha vida", ela rebateu. "Acha que pode chegar e tirar tudo de mim?" "Só estou tomando de volta o que seu pai pegou indevidamente", ele respondeu friamente. "Vocês tiveram essas terras por tempo demais e agora acabou." No início, os dias foram marcados por discussões acaloradas e confrontos silenciosos, cada um dos dois evitando ceder qualquer centímetro. Johnny aparecia todos os dias, inspecionando as cercas, caminhando pelo campo como se já fosse dono da propriedade. E cada vez que ele a encontrava, Shirley se mantinha firme, defendendo seu lugar com unhas e dentes. Uma manhã, durante um dos muitos embates, Shirley, exasperada, tentou novamente fazê-lo desistir. "Johnny, eu não tenho onde ficar. E se o senhor ao menos pensasse sobre isso?" "Esse é o seu problema, Shirley", ele interrompeu, os olhos frios, mas internamente afetado por ver a frustração em seu rosto. "As terras são minhas e eu quero que se vá." "Você é um homem arrogante, Dixon. Vai tirar tudo o que tenho como se eu fosse nada? Não sei quem você pensa que é, mas eu sou o legítimo dono dessas terras. Não tenho culpa que seu pai foi um ladrão que se apossou das terras de minha família.
Furiosa por seu pai ter sido chamado de ladrão, ela gritou: "Eu te odeio, cowboyzinho falso de rodeios armados." Quando ela acabou de falar, ele agarrou seu braço firme com olhos faiscando de ódio. "Do que você me chamou, gata selvagem?" Ele sussurrou entre dentes. "Tire as mãos sujas de mim, seu cretino." Ela falou, debatendo-se para se soltar. Porém, era em vão, pois ele era muito forte. Ele a olhou fixamente, dizendo: "Estou com muita paciência com você, raposa. Se continuar me desafiando, farei o que seu pai nunca deve ter feito. Abaixarei as suas calças e lhe darei umas palmadas para aprender a se comportar, garota." "Não me trate como uma menina. Sou uma mulher, seu canalha. E me solte já. Você é grande, mas eu posso com você." Ela esbravejou. Nesse momento, ele a soltou porque não pôde conter a gargalhada. Depois de rir muito, prestou atenção nela. De fato, ela não era mais uma menina, apesar de se comportar como tal. Reparou nos cabelos curtos dourados que refletiam a luz do sol. Talvez por isso a julgasse tão novinha. Olhou-a mais detidamente. O corpo arredondado e sensual. Bom para fazer amor, pensou ele. Notou ainda que os seus olhos possuíam um azul que se aproximava mais do violeta. E a boca? Ah, a boca! Nesse momento, ele sentiu um frio no estômago. Depois de se acalmar, disse: "Bem, se você não é uma menininha, haja como uma mulher. Uma mulher de verdade sabe que não deve desafiar um homem." Ele falou, dando volta em torno dela lentamente, como se estivesse prestes a lhe devorar. Ela ficou imóvel com a ação dele. Por vezes, ele se aproximava mais para sentir o seu cheiro, o que deixou Shirley surpresa pela repentina mudança de atitude dele. Com a aproximação de Johnny, Shirley sentiu o cheiro másculo de seu corpo, o que a fez despertar os sentidos. Quando ele chegou novamente diante do seu rosto, olhou para os seus lábios como uma expressão de desejo, assustando-a mais ainda, porém não demonstrou. Alguns segundos após, ele se refez do olhar sensual e predador que a devorou enquanto circulava o seu corpo. Depois disse: "Você não tem para onde ir, não é isso?" indagou ele estranhamente gentil. "Não, sempre vivi aqui. Os meus pais morreram há pouco tempo de uma doença terrível que matou várias pessoas na cidade. Infelizmente, não possuo nenhuma casa de parente para me mudar. Se eu sair do rancho, terei que dormir na rua." Grunhiu Johnny. "Eu vou lhe dar um tempo para você arranjar um lugar adequado para morar. Enquanto isso, irei fazer alguns reparos necessários no rancho." Uma tarde, Johnny viu Shirley tentando consertar uma cerca quebrada no campo e, apesar de saber que ela era orgulhosa, ele lhe ofereceu ajuda.
Conforme trabalhavam lado a lado, uma conversa se iniciou leve e inesperada. Eu costumava brincar aqui quando criança, você sabia? Ele disse de repente, olhando para o horizonte. Shirley ergueu o olhar para ele, surpreendida pelo tom mais suave em sua voz. Não sabia, eu sinto muito que as coisas tenham chegado a esse ponto. Johnny suspirou por um momento, abaixando a guarda. Isso não é fácil para mim também, Shirley. Essas terras significam muito, mas é difícil ver alguém ocupando o lugar que deveria ser de minha família. Ela o olhou, os olhos revelando uma compreensão inesperada. Eu entendo, Johnny. Só queria que fosse diferente. Aquelas palavras ficaram ecoando, e dali em diante as conversas se tornaram mais frequentes, ainda que cautelosas. Havia algo neles que se atraía, apesar do motivo que os colocava em lados opostos. Certa noite, Johnny foi até a varanda onde Shirley estava sentada, com o rosto iluminado pela luz fraca das estrelas. Dessa maneira, ele a achou mais linda ainda. Meus caros, o cowboy era um homem acostumado a domar cavalos, a enfrentar bois e animais diversos. Não entendia muito de coração feminino, nem de gentilezas amorosas. Quando alguma mulher o agradava, facilmente conseguia o que queria com elas, pois, além de ser um famoso cowboy da localidade, era extremamente bonito e irresistivelmente sedutor. Acreditando que também com Shirley bastava lhe demonstrar que a queria em seus braços para ela se entregar facilmente, aproximou-se, puxando-a para si e a beijou. Imediatamente Shirley o empurrou, dizendo: "Não, a propriedade é sua, mas eu não sou. Não é porque você me deixa ficar no seu rancho que eu irei me entregar a você, cowboy." Ele, tentando acalmá-la, disse: "Shirley, você está misturando as coisas. Você não é obrigada a gostar de mim só porque eu permiti que você fique aqui." Meus queridos, nós sabemos que ele estava gostando dela. No entanto, o que vocês não sabem é que ela também gostava dele. A recusa do beijo foi por ela pensar que ele só estava querendo se aproveitar dela. Johnny era um homem bruto, com dificuldade de usar as palavras para se expressar, porém, no desejo de conquistar Shirley, ele se esforçou para dizer: "Shirley", ele começou com um tom sincero que ela ainda não ouvira. "Não sei como isso aconteceu, mas você significa mais para mim do que eu gostaria de admitir. Pela primeira vez, desde que o conheceu, Shirley nunca o viu tão vulnerável." Ela o olhou desacreditando do que ele acabara de falar.
Você deve estar confuso a esse respeito, John, falou ela, mas querendo acreditar que era verdade o que ele dizia e o que crer que era mentira. Shirley, talvez eu não mereça que você acredite em meus sentimentos por você, mas estou disposto a te mostrar que não sou o homem que você pensa. Eu quero mais do que só terras. Quero fazer parte de sua vida. Ela riu, incrédula, mas logo percebeu que havia um toque de esperança em sua voz. Eu nunca imaginei, John, que o famoso cowboy pudesse se preocupar com algo além de seu próximo troféu de rodeio. Ele deu uma risada suave, a sinceridade estampada em seu rosto. Confesso que nem eu, Shirley. Mas parece que você fez ver o que é importante de verdade. O importante é você. Eu a quero para mim, em meus braços, gemendo de prazer em minha cama. Mas se você se arrepender de ir, ele não lhe deu chance de argumentar. Puxou-a para si e a beijou novamente. O beijo do cowboy não se parecia com nada do que Shirley havia experimentado na vida. Alisando o rosto dela com ternura, ele lhe acariciou os lábios antes de beijá-la com paixão e desejo. Por um momento, ela permaneceu passiva. Então reagiu com ardor. Johnny imaginara que encontraria inocência. E, por um breve instante, foi exatamente o que teve. Mas, então, ela o arrastou para o poço de desejo que ele jamais experimentara com outra mulher, onde sentimentos e emoções eram parte integrante da atração física. Ergueu a cabeça para fitá-la nos olhos e, surpreso, exclamou: Shirley! Ela ergueu a mão e tocou o peito musculoso do cowboy. Deslizou os dedos pelos lábios bem desenhados, pôs-se na ponta dos pés e o beijou com suavidade, tornando-se gradualmente mais ousado. Sentiu o esforço que ele fazia para permanecer imóvel e se deixar beijar. Tal atitude encorajou uma ousadia ainda maior. Johnny traçou uma linha de beijos ao longo do rosto e do pescoço dela. Ela fechou os olhos imersa em sensações prazerosas. Os braços dele a envolveram, apertando-a contra si. Com um só movimento, ele abriu os 3 primeiros botões do vestido de Shirley. Beijou com reverência as saliências macias que transbordavam do sutiã de renda. Soltou o fecho do sutiã e dedicou-se a uma exploração mais detalhada que fez o corpo dela se encaixar perfeitamente no dele. Desesperada para sentir-lhe a pele, ela tentou desabotoar-lhe a camisa, mas suas mãos tremiam demais. Ele mesmo o fez, espalhando botões para todos os lados. Então, colou o peito ao dela. Ah, Shirley, você é maravilhosa, deliciosa. Antes que ela recuperasse a razão,
as mãos de Johnny haviam capturado nos seus seios, impedindo que a tensão do desejo se dissipasse. No grande momento amoroso, Shirley teve a impressão de que ia enlouquecer com aquelas carícias mágicas. "Beije-me, cowboy", ela gemia implorando. Suas unhas cravaram-se nos ombros dele. No último instante, Shirley tentou lutar contra o prazer. Aquilo não deveria estar acontecendo. Ele está apenas se aproveitando da situação, pensou ela. A partir daquele momento, a relação deles mudou. Johnny começou a questionar o próprio orgulho e a real importância daquelas terras. E Shirley, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente compreendida e protegida ao lado dele. Numa estação de primavera, Johnny voltou ao rancho com uma decisão em mente. Ele havia passado a noite em claro, pensando, e finalmente sabia o que precisava fazer. "Shirley, eu quero que fique com o rancho", ele disse, segurando as mãos dela entre as suas. "Você aceita se casar comigo?" Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas de alívio e felicidade. "Eu aceito, Johnny. Aceito com todo o meu coração." E assim, eles se casaram ali mesmo, entre as terras que antes foram motivo de discórdia, mas que agora seriam a base de uma nova vida juntos. Antes, o pai de Shirley se apossou indevidamente das terras do cowboy. E agora, o cowboy irresistível se apossou do coração de Shirley.